o mundo é mental. E quando a gente vê isso no Hermetismo, né, vê isso no Kybalion, vê esse ensinamento como uma coisa milenar, a gente costuma pensar assim, o mundo mental, então é o que eu penso. Não é só isso, é muito mais profundo do que isso. Porque as coisas acontecem, elas se concretizam, elas se materializam exatamente de acordo com o pensamento, exatamente de acordo com a mente, exatamente de acordo com a forma como a consciência interage nessa nossa terceira dimensão. E dentro de nós, como a gente comentou, nós temos várias forças atuando, várias forças. Nós estamos longe, a gente costuma pensar assim, eu sou aquele jogador sozinho, né? Quer dizer, eu estou jogando ping-pong contra a parede, né? Ninguém faz isso. Nossa vida, nós não temos um jogo sozinho, como eu falei, nós não estamos jogando ping-pong contra a parede, a gente acha que estamos, né? Que nós temos nosso corpo, tem uma única vontade dentro de nós, e essa única vontade que toma as decisões. Mas não é isso. Isso é importante para o despertar da consciência. Nós percebermos que dentro de nós não existe uma força agindo, não existe uma energia agindo. Existem várias ao mesmo tempo. E, em geral, elas são contraditórias. Em geral, uma se chocando contra a outra. Como alguns exemplos apenas, nós temos o nosso eu superior, né? Nossa consciência, acima disso, nossa consciência individual, nosso eu superior. Nós temos nosso corpo mental superior, nosso corpo mental inferior, nosso corpo emocional, né? Nosso corpo físico, o ego, com todas as suas características, e cada um está interferindo na mente, no universo mental, está aqui interferindo nas nossas cabeças, nas nossas decisões. E na nossa cabeça, nós mantemos a consciência, o subconsciente e o inconsciente. E eles também estão ativos, mesmo o inconsciente. A gente não tem ele consciente, ou seja, não ter consciente significa que nós não temos ele exatamente na sintonia dessa terceira dimensão. Mas ele está, sim, em sintonia com todas as demais forças do nosso ser, dos nossos corpos, do nosso ego, do nosso eu superior, influenciando drasticamente tudo que nós fazemos, deixamos de fazer, os nossos medos, as nossas aflições estão sendo influenciadas pelo inconsciente, que inclusive representa, como a gente comentou também, cerca de 95% dessas energias do nosso ser, do nosso eu, estão no inconsciente. A nossa vida, ela é um espelho exato do mundo mental. Ela é um espelho exato de tudo que acontece na nossa mente nessa briga enorme de energias. Nem todas as energias são o nosso eu superior, a nossa consciência, como a gente comentou. O seu corpo, ele te dá ordens, né? O seu corpo emocional, suas emoções te dão ordens, o seu ego te dá ordens. E a maioria da população mundial não percebe que essas ordens que chegam não são dela, mas são destes corpos, e por consequência acabam vivendo seguindo essas ordens, única e exclusivamente seguindo essas ordens. Conclusão, elas atuaram na vida como elas mesmas em algum momento? Não. Por quê? Porque não despertaram, não pararam para perceber, peraí, eu sou uma consciência que está por trás de todas essas outras energias e que pode analisar essas energias. Se eu tenho medo, eu não sou o medo. O medo vem de algum lugar. Ele vem do meu inconsciente, dos meus corpos, do meu ego, ele vem de algum lugar. E o medo para na minha frente, e se eu não estiver desperto, eu vou sentir o medo e achar que eu sou o medo. Conclusão, eu vou me confundir com o medo e vou viver o medo, eu vou experimentar ele dentro de mim e colocar ele na minha vida. Agora, se eu consigo perceber que esse medo não veio da minha consciência, mas vem de um desses corpos, eu colocar ele na minha frente, analisá-lo na minha frente, poxa, por que eu estou com esse medo? Qual é a origem dele? O que eu posso fazer para afastá-lo? Ele tem fundamento? Não tem fundamento?
Eu quero ter ou não quero ter? E aí tomar uma decisão. Ou seja, parem para pensar. Aquela consciência que sabe que tem um medo, aquela consciência que sabe que tem amor, aquela consciência que sabe que tem inveja, ela é a consciência mais alta, que pode analisar tudo isso e tomar uma decisão do que fazer com essas forças todas. Isso é o despertar da consciência. Você tem que estar acima disso tudo, analisando o que chega para você, sabendo que não é você e trabalhando em cima disso. Então percebam, nós temos dentro de nós uma usina de energias diferentes que se confundem com os nossos pensamentos porque nós não estamos acostumados a quê? A diferenciar o nosso pensamento dos outros. E esse é o exercício que nós temos que fazer. Quando a gente começar a diferenciar o nosso dos outros, fica mais fácil de falar, peraí, isso aqui não é meu, eu vou tomar uma decisão sobre esse, eu vou tomar uma decisão sobre aquele. Começa a ficar mais fácil. Mas se a gente não está treinado a isso, todas essas energias, esses pensamentos se misturam e a gente acha que tudo é nós, que tudo tem a mesma fonte, que tudo tem a mesma origem. Então, mas na verdade não é isso. Na verdade não somos nós, não somos o único jogador jogando ping-pong contra a parede. Nós temos um time inteiro, né? E nós somos o técnico desse time. E nós podemos controlar os jogadores desse time. Então, essa é a função que nos cabe. Mas, no final das contas, a soma dessas energias todas, a soma do inconsciente, do consciente, de tudo mais, ela é a exata materialização da nossa vida. Você tem um bloqueio na questão financeira. Você paga tudo, mas não consegue guardar dinheiro. O que significa isso? Significa que você decretou a sua sentença do que é a sua vida e de como ela funciona. Ela funciona assim. Ele paga tudo, mas ele não consegue guardar dinheiro. E por que funciona dessa maneira? Porque você decretou, sentenciou, hoje, você criou uma crença adquirida, a soma de todas as suas energias levam a este resultado. Vocês percebem o efeito da questão do mundo ser mental? Até onde vai? Se você, como Jesus falou, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer milagres. Mas como é que você vai ter essa fé do tamanho do grão de mostarda? Você vai ter que construir. Porque a partir do momento em que você não tem a fé e você acha, não, desculpa, mas eu não tenho a fé, eu não vou conseguir, você decretou que você não consegue fazer os milagres que Cristo consegue. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de chegar para mim mesmo e falar, eu consigo fazer os milagres de Cristo. Então, conclusão, eu decreto para mim mesmo que eu não consigo. E como é que eu vou fazer para tentar trabalhar isso, para tentar desenvolver, para todos nós desenvolver aquilo que está fraco? É isso, tomando consciência dos corpos, sentimentos, das emoções e começando a trocar crenças adquiridas, emoções, sentimentos, fobias, medos, começar a trabalhar tudo isso, que aí você começa a trocar essa energia global até que esta frase sua vai mudar. Vai chegar no momento em que você vai mudar essa frase, vai falar, olha, meu maior bloqueio seria a questão financeira. Pago tudo, mas eu consigo guardar um pouquinho de dinheiro sim, né? A hora que você começar a pôr na atitude, começar a trocar, você vai ver como você vai guardar um pouquinho de dinheiro. Daqui a pouco tua frase muda de novo. Olha, eu pago tudo e guardo uma boa quantia em dinheiro. Percebe? O mundo é mental. Nós sentenciamos a nossa realidade. Eu gostaria muito de não ter medo de perder as pessoas que amo. Bom, o que vai acontecer com você? Você vai continuar com medo e vai continuar perdendo as pessoas que ama. E vai continuar sofrendo com esse medo. Né? Por quê? Porque é a maneira como você hoje se constrói. É a maneira como você hoje soma as suas energias todas no mundo e se constrói dessa maneira. Até o momento em que você consiga, talvez dentro do seu ego, perceber que a gente não tem posse de nada. Nem de pessoas e nem de coisas. E que a vida é uma transformação. E se você começar a perceber, né, nesse despertar, e liberar as pessoas que você ama, nessa transformação, nesse processo, entender esse processo e libertar essas pessoas, o seu medo desaparece. Mas, de novo,
E aí você vai mudar a tua frase. Você vai falar, eu não tenho medo de perder as pessoas que amo, porque eu sei que eu nunca vou perdê-las, porque eu sei que as consciências são eternas, porque eu sei, enfim, todo um processo universal. Então, é algo também que tem que ser trabalhado. Como? Passo a passo, degrau por degrau, entender o medo, entender os seus conflitos, porque você conhece uma realidade espiritual. E isso é comum, né? A maioria das pessoas conhece a realidade espiritual, mas a hora que vem para a morte de pessoas próximas e que ama, a coisa muda, né? Então, isso é natural, mas a gente tem que entender que a gente tem que aproximar o máximo possível esta teoria da prática, para que a sua frase mude e para que você, claro, não é que ninguém quer que ninguém morra, que alguém morra, mas sim que a gente não vai viver com esse medo e que se acontecer, nós vamos saber que tudo é uma bênção e que tudo foi para um bem maior. Gostaria de curar da dor de cabeça, mas me saboto pela alimentação. Como é que eu vou estar daqui a um ano? Eu vou falar o seguinte, você quer curar da sua dor de cabeça, mas você vai continuar se sabotando, né? Pela alimentação, eventualmente por alguma outra coisa, você vai continuar se sabotando. E por que isso? Porque você sentenciou a sua vida, você sentenciou a sua realidade, você decidiu que as coisas vão ser dessa maneira. Conclusão, elas vão ser dessa maneira. Até que você consiga, de fato, analisar, separar seus corpos, entender, pegar seu ego, que quer o prazer da alimentação, que quer as coisas, conversar com seu ego, chegar no acordo, realmente trocar seu hábito alimentar, trocar hábitos, né, às vezes, sei lá, alimentar, exercício físico, sei lá, o que mais, coisas que te deem prazer, colocar na sua vida, enfim, a hora que você mudar essa equação, você vai chegar e falar, olha, eu gostaria de curar da dor de cabeça e curo, porque hoje eu não me saboto na alimentação, eu não me saboto nos exercícios físicos, não me saboto em dar para mim coisas que me dão prazer, em dar para mim coisas que me fazem me sentir bem, né? E você vai mudar a sua realidade. Mas veja, hoje, essa sua dor de cabeça, ela nada mais é do que a materialização do mundo mental, do seu mundo mental, de como você enxerga as coisas, de como você vê tudo, que está sendo concretizado. Exatamente, ou seja, é o reflexo da dor de cabeça, a materialização do seu mundo mental. Então, precisamos mudar o mundo mental. Quando nós mudarmos o mundo mental, automaticamente nosso mundo material, financeiro, saúde, relacionamento, ele muda. Automaticamente as coisas mudam. Porque o mundo é mental. Então, se eu mudar a mente, eu mudo. Lembre-se, o universo, tudo isso à nossa volta é um espelho. Ele vai refletir exatamente aquilo que nós emitimos. Se eu emito que eu me saboto, se eu emito, né, um medo, o que acontece? Eu recebo a sabotagem, eu recebo o medo. E a forma de mudar isso é eu emitir uma coisa diferente. Não adianta eu esperar que o universo me dê uma coisa antes de eu mudar. Percebe? Você me perguntasse, quando que eu vou ter chance de fazer isso? Eu te responder, nunca. Nunca, por quê? Porque você está dizendo que você não tem a menor chance. Você está dizendo. Então, esquece. Você não tem a menor chance. Vocês percebem isso? Que a gente materializa, a gente concretiza, sentencia a nossa própria vida. Então, mas como é que eu vou fazer para mudar isso? Mudar suas crenças adquiridas, mudar aquela forma que você vê a vida, mudar essas sensações, seus sentimentos, suas emoções, enfim, vai reencaixando a vida. E conforme você vai reencaixando a vida, suas emoções, essas energias que estão conosco, o mundo material começa a mudar. E de repente você vai ver que apareceu tempo, apareceu oportunidades, apareceu uma forma de fazer, você conseguiu a se encontrar mais com você mesma com mais frequência, e daí vai. E daí vai. Então, é a mesma coisa, né? Ou seja, não decrete a sua sentença. Essa frase de vocês nada mais é do que um espelho, e vocês estão vendo a imagem de vocês no espelho. Então, o que vocês estão reclamando nada mais é do que o reflexo da própria imagem de vocês, da energia que vocês estão emitindo para o universo no espelho. Vocês percebem? Isso é exatamente a imagem de vocês. Então, vocês olhando essas imagens, é mais fácil ainda de despertar consciência e falar, não, peraí, eu não quero essa imagem. E aí você vai começar a trabalhar para mudar essa imagem e realmente ter outra imagem, porque mudando o mundo mental, você vai mudar a sua imagem também. Trabalhe tudo isso, né, para quê?
para que este medo comece a ser substituído por uma confiança em si próprio, uma confiança no universo, uma confiança na sua capacidade, no seu potencial, nas maravilhas, no milagre da vida, no milagre do universo, né? E agora, sempre com ação, né? Ou seja, tomando ação. Peraí, deixa eu pôr um pezinho aqui, ver se a piscina está fria, põe um pezinho aqui, põe ali, põe outro ali, e vai andando, vai caminhando, porque nessa caminhada você vai ganhando segurança, você vai perdendo medo, você vai ganhando, né, enfim, corpo para fazer a coisa diferente, e a hora que você perceber, sua frase é totalmente diferente, né? Você vai falar assim, eu mudei de profissão, deu certo, né? Ou seja, eu não diminui meu padrão de vida, e posso mudar, se eu quiser de novo minha profissão, quantas vezes eu quiser, e vai dar certo de novo, e eu vou continuar com minha capacidade financeira inalterada. Percebe? Começa a se confiar em si também, começa a confiar no universo, começa a meditar, tenha mais contato com o seu superior, ouça mais sua intuição, enfim, põe as manguinhas mais de fora, né? E vai trocando suas crenças adquiridas. Crença adquirida, uma dessa, eu confio em mim até aqui. Daqui para cá não confio. Isso é uma crença adquirida. Né? Muda essa crença adquirida. Por que você não pode confiar até o topo? Por que não? Claro que pode. Mas aqui, então, parece que falta energia, que também é uma falta de capacidade, uma falta de energia, falta de disposição, falta de... Enfim, né? Chega naquela hora, eu paro, eu quero ficar onde? Na zona de conforto. O ego, ele não quer sair da zona de conforto. O ego, se puder, ele fica parado, não sai do lugar. Ele quer a zona de conforto. Então, conclusão. A mesma coisa, tem que trabalhar. Como mudar isso? Se entendendo, por que falta energia? Quem falta energia? De onde falta energia? Porque para o seu eu superior, para a sua consciência, nunca falta energia. O cansaço, a falta de energia, ela também é uma realidade do ego. Ela não é uma realidade da sua essência. O seu corpo acha que está cansado. Os seus corpos energéticos, corpo energético, por exemplo, acha que está sem energia. Mas a energia do universo é abundante e eterna e constante. Não falta energia. Não falta energia, mas é uma crença adquirida nossa, de que falta energia e de que a gente não consegue ir além daquilo ali. Enfim, enquanto você tiver essa crença adquirida, você vai parar sempre ali, porque ali vai acabar o combustível. Por que acaba o combustível? Porque você decretou assim. Então você vai lá no posto, você enche o tanque só até aquele momento. Você não encheu mais o tanque, então vai acabar o carro, vai acabar o combustível, vai parar o carro. Né? Então, perceba isso. A energia... Gente, é o que mais tem nessa vida, nesse universo. Enquanto estamos vivos, fisicamente falando, né, quer dizer, essa energia física ela é abundante, ela não para. Nós temos a reposição de energia o tempo todo. E a reposição de energia de todas as formas, inclusive, como a gente falou, de confiança, de acreditar, de oportunidade, de intuição. Tudo isso a gente recebe o tempo todo. Só que se você estiver ouvindo os corpos inferiores... Só, aqui, um reclamando daqui, outro dali, um sentindo mal, outro não sei o que, você não presta atenção para os superiores. Você fica tão afundado, né, na reclamação dos corpos inferiores que você não presta atenção naquelas graças que estão vindo de cima, né, do seu eu superior e todas aquelas energias. Então, se eu ficar no relacionamento, eu sinto que tenho desejo de outro. Se eu for para o outro, eu tenho medo de perder esse. Então, essa é só a sentença da vida atual. Não adianta, ou seja, eu não consigo ver felicidade nessa sentença. Né? Nessa sentença, ela é sem saída. Ela é sem saída. Conclusão, você tem que trabalhar internamente, né? Trabalhar os seus, enfim, tudo isso que a gente conversou, para quê? Para começar a tomar uma decisão. Tomar uma decisão. A pior coisa no universo é a não tomada de decisão. Quando a gente não toma decisão, a gente fica no caminho de rato, repetindo os mesmos erros. E assim, muitas vezes, a gente faz reencarnações diversas. Reencarna por quê? Porque você continua fazendo os mesmos erros. Você continua não tomando decisões importantes. Você vai lá, eu quero tomar a decisão de desenvolver espiritualmente, despertar. Mas depois eu faço isso. Mais tarde, não sei o quê. E você fica girando. E às vezes são encarnações girando. Por quê? Porque você não toma a decisão de sair. Quando a gente não toma a decisão, a gente gira em volta do rabo, né? E a infelicidade é certa. Quando você toma a decisão, você pode falar assim, mas se eu tomar a decisão errada? Tomar uma decisão errada,
você sempre vai tomar. Assim como também você sempre vai tomar uma decisão certa. Porque não existe decisão certa ou errada. Quando você toma, o importante é tomar uma decisão. Porque quando você toma uma decisão, você se locomove. Você sai daquele estágio, você avança, você progride, você faz as energias girarem. Então, toma a decisão e vai. Porque aí você sai da estagnação, aí você sai da infelicidade, você faz o universo te ajudar a gerar energias novas para que você progrida e vá para frente. Se você não toma a decisão, a gente fica estagnado e a gente fica parado, as coisas não acontecem na nossa vida. Como eu falei, não existe decisão certa ou errada. Toda decisão é certa ou errada, porque a cada decisão não é uma renúncia, são infinitas renúncias, como eu digo, né? Porque nós temos infinitas possibilidades à nossa frente. Se eu escolho uma de infinitas possibilidades, eu renunciei outras infinitas. Só que lá na frente eu vou perceber, eu gostei da decisão ou não gostei da decisão, o que ela me trouxe de bom, o que ela me trouxe de ruim, e eu vou aprender com a decisão. A decisão, ela sempre vai me ensinar. Eu sempre vou aprender e vou crescer com a decisão. O que eu não faço com a indecisão. A decisão me ajuda a crescer e a desenvolver. A indecisão, não. Então, lá na frente você fala, me arrependi. Não tem por que se arrepender. A gente não tem que se arrepender das nossas decisões, porque a decisão tomada é aquilo que parecia mais razoável naquele momento, aquilo que se acabou decidindo naquele momento. Um líder em empresas é aquele cara que toma decisão. Nem sempre ele toma a decisão correta. Muitas vezes ele toma a decisão errada para a empresa, toma um preju, porque tomou a decisão errada. Mas ele é o cara que, quando chega a coisa na mão, tem que tomar decisão. Vai por aqui ou vai por ali. Esse é o líder. É o cara que tem coragem de tomar decisão. Isso é fundamental na nossa vida, tomar decisões, ok? O mundo é mental. Se você pensa positivamente ou negativamente, é indiferente para o universo. O universo é tão bom que ele vai te dar exatamente o que você pensa, exatamente o que você é. Se sua fé é negativa, ótimo, a sua sentença é negativa, não tem conversa. Tudo que você se apegar é certeza de sofrimento. Certeza absoluta de sofrimento. Tudo. Porque nós vivemos num mundo de transformação. Num mundo onde tudo é cíclico, tudo tem começo, meio e fim. E nós temos que entender a profundidade disso. Significando que, se você se apega a alguma coisa, querendo que ela se mantenha sempre ali na sua maturidade, é certeza absoluta do sofrimento, porque tudo chega a seu fim. Ou a outra pessoa que você ama, ou você mesmo, ou o que for. Então, o apego é certeza de sofrimento. Quando a gente começa a se desapegar, desapegar não é sinônimo de não dar valor, não é sinônimo de ignorar, não é isso. Você vai dar todo o valor do mundo para aquilo que você tem, para as pessoas que você ama, todo o valor do mundo, né? E elas merecem todo o valor do mundo. Desapegar é saber, é ter a consciência de que aquilo não te pertence. É aproveitar enquanto aquilo está com você. Aproveitar e ser grato ao universo enquanto está com você. Mas na hora que o universo te tirar, e ele vai te tirar porque faz parte do processo, você também deixar sair com gratidão. Falar obrigado por ter participado da minha vida, aquele que morreu, ou que foi embora. Obrigado por ter participado da minha vida, aquela questão financeira, aquele bem que você teve, aquela situação que você teve. Então, seja grato ao receber e seja grato quando se for. Porque quando você tem a gratidão no recebimento, na ida, você deixa o universo fluir essa gratidão e você sempre vai estar recebendo coisas novas. Por quê? Se nada é fixo e tudo se transforma para o bem e para o mal. Assim como as coisas vão, as coisas também chegam. O medo sentencia muita desgraça na tua vida, então a gente tem que trabalhar para não ter medo, porque o medo ele é muito prejudicial dentro de nós. E o medo está no corpo emocional. O medo está no ego, né? Porque assim, o ego ele vive do medo, né? Aquilo que a gente fala, o ego, ele tem medo de tudo, ele tem medo de perder a identidade, ele tem medo de morrer, ele tem medo de não ser, ele tem medo de perder sua boa fama, ele tem medo de que falem mal, ele tem medo de tudo. O ego é aquele intocável, né? Aquele que fala assim, não, eu quero a zona de conforto total. Por quê? Porque eu não quero que nada mude. Quando nós afirmamos, acontece. Sim. E não só quando nós afirmamos, quando inconscientemente você afirma também. E essa é a dificuldade. Porque 90% de nós é inconsciente. Então,
a sua afirmação inconsciente também acontece. E como é que você vai conhecer o seu inconsciente? O seu inconsciente é o resultado dos seus corpos inferiores, do seu ego, das suas crenças adquiridas. Se você não conhecer eles mais a fundo, você não sabe o que está no seu inconsciente. Por isso é importante entender seus sentimentos. Por exemplo, eu estou sentindo uma ansiedade agora muito grande em mim. As pessoas não param para pensar o porquê que estão com ansiedade. Estou ansioso, vai lá, come, xinga, fica nervoso. E não para pensar, estou ansioso porque estou cheio de problema. Não, calma. Por que você está sentindo essa ansiedade neste momento? Foi por causa da ligação daquele cara, foi por causa daquela reunião. Você vai achar pontos específicos para aquela ansiedade do momento. E o que naquela reunião te fez? Não, mexeu com o meu ego porque ele falou mal de mim, porque não sei o quê, porque eu perdi o cliente, porque vão pensar. Entenda o que está acontecendo, trabalhe com você mesmo para entender o que está acontecendo em cada um dos corpos. Porque a hora que você entender, você vai falar, quer saber, eu não preciso estar ansioso, eu já entendi a situação, posso controlar, não posso controlar, posso mudar, não posso mudar, posso agir, não posso agir sobre ela, eu entendi, mas eu tomei a pé da situação e não preciso mais estar ansioso. A ansiedade é uma mensagem que chega para nós de que algo está errado, só que se eu não trabalhar no meu consciente esta realidade, eu não sei nem o que é, e fico reagindo no mundo, e fico estressado, e acabo tendo infarto mais cedo. Né? É só isso que me acontece. Então, é importantíssimo que a gente trabalhe o inconsciente. O inconsciente, ele traz pra gente essas emoções, esses sentimentos. E a gente só consegue trazer do inconsciente para o consciente quando a gente para pensar. Medo, por que eu tô com medo? Provavelmente é uma coisa lá no teu inconsciente. Mas quando você começa a pensar o porquê que eu tenho medo, que corpo, etc, e começar realmente a meditar, pensar, analisar em cima, você vai começar a puxar coisas do inconsciente para o consciente, e aí sim, no consciente você vai trabalhar essas coisas, e aí você mata elas, e elas somem do teu consciente e do teu inconsciente, e você muda a equação geral. Essa vida espiritual, ela é 24 horas por dia, ela faz parte da vida material, e a gente tem que trabalhar isso. Um outro princípio do Kybalion, né, da nossa filosofia hermética, que é o princípio da causalidade, que diz assim, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Quando a gente fala de causa e efeito, muitos de vocês vão falar assim, isso aqui eu já ouvi, isso aí já ouvi no espiritismo, já ouvi não sei aonde, causa e efeito, já vi na física, isso aí é tão óbvio, né? O que tem de novo nisso? Todos os princípios herméticos, se vocês lerem superficialmente, vocês não vão ver nada de novo, porque são óbvios, de certa maneira. Conforme você vai se adentrando nesses ensinamentos herméticos, você vai entendendo mais a fundo em que aspectos que eles mexem na sua própria vida, e de fato mexem com muita força. Então, causa e efeito, né? Toda causa tem efeito, todo efeito tem sua causa, e as coisas acontecem de acordo com uma lei. Se a gente pegar qualquer assunto, vamos pegar, por exemplo, o meio ambiente. A gente sabe o que está acontecendo se a gente for um pouquinho sincero, né? A gente está jogando lixo nos mares, toneladas por dia. Estamos jogando gás carbônico e outros gases, toneladas e toneladas por dia. Estamos destruindo florestas, estamos matando animais, estamos extinguindo uma série de animais, estamos causando um caos no planeta, né? Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. A gente tem motivos para fazer isso, né? Não, mas eu preciso morar bem, eu preciso ter um carro, eu preciso disso, o mundo precisa desenvolver, então, né? Tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Esse efeito nós já começamos a colher, e esse efeito nós vamos colher ainda bem fortemente, né, nas próximas décadas, sem dúvida alguma. É uma coisa causa e efeito, né, muito direta. O que é a grande diferença quando a gente pensa nesse assunto, por exemplo, né? Até aqui eu estou na superficialidade. Causa e efeito, eu entendi um acontecimento, entendi que ele é causado por uma série de motivos,
e entendi que ele vai gerar uma série de efeitos lá na frente. Perfeito. Mas vocês conseguem perceber que a humanidade, ela é como um passageiro de carona. Ela está causando tudo isso, ela está fazendo tudo isso, mas quando a gente pega os indivíduos, pega as pessoas em geral, pega os governos em geral, as instituições em geral, é como se eles fossem passageiros num carro maior, e estão olhando para fora, né? A gente está olhando para fora, vendo tudo se destruir, e somos passageiros da situação. Ou seja, nós somos levados pela situação. A situação nos leva. Então a gente pensa assim, o que vai acontecer? Bom, não sei, vamos esperar para ver, né? Vamos torcer para alguma coisa. E a gente é levado na situação. Na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida são consequências de causa e efeito. São consequências de causa e efeito indo e voltando. E tudo teve causas que foram o quê? Traumas de infância, crenças adquiridas, coisas que te ensinaram, coisas que a forma como sua família te educou, coisas que você testemunhou na vida, coisas que, enfim, que você sentiu, que você se emocionou, tudo isso foi formando as suas cascas, né, foi formando as suas crenças adquiridas, e essas crenças adquiridas, essas cascas todas, criaram essas frases de vocês hoje. Essas frases todas são efeitos, né, de causas que foram criadas ao longo da vida de vocês. Assim como nós estamos destruindo o planeta também por causas criadas ao longo da vida da humanidade, né? Isso vale para tudo. A diferença é, grande parte da população humana, ela não tem consciência do despertar, não tem consciência da própria vida. Conclusão disso. Primeiro, na questão ambiental, não vai tomar decisão nenhuma a respeito. Nem de fazer reciclagem de lixo em casa, nem de, assim que puder comprar um carro elétrico, nem de, sei lá, qualquer outra coisa, economizar água, nada. Ela não vai tomar atitudes, ela vai ir vivendo, ou vai tomar atitudes muito básicas, que foi a televisão que contou, olha, economize água. Ela fala, tá bom, economizo água. Ou seja, está dentro do carro. Ela não está agindo, ela não está sendo um agente criador. Ela está sendo apenas um agente que está se deixando levar com tudo. E quando a gente fala do mundo externo, né, da sociedade, isso já é muito ruim. Já é muito ruim porque nós vamos sofrer as consequências disso, do coletivo, nós vamos sofrer as consequências no individual, já estamos sofrendo e vamos continuar sofrendo. Então, no individual a gente tinha que tratar isso, e tem pessoas que tratam, que está correto, ou seja, a gente começar a tomar ações em cima disso. Agora, quando a gente fala da vida própria e fala desses problemas todos que nós temos, a gente não costuma enxergar que eles também são consequências de causas e efeitos de tudo que nós vivemos e estamos fazendo. O que significa isso? Eu tenho duas formas de agir perante isso. Primeira forma, eu me deixo ser levado. Então o que acontece? Eu tenho esses problemas todos que vocês mencionaram e me deixo ser levado, e a onda vai levando, eu estou junto com a onda. E eu estou sendo levado pelas causas e efeitos, eu estou sendo levado por tudo, eu estou sendo levado pela maré. A outra forma é tomar consciência do princípio de causa e efeito e falar o seguinte, eu quero ser a causa de novos efeitos. E você começar a trabalhar em novas causas para novos efeitos na sua vida. Percebe? E pouquíssimas pessoas fazem isso na vida. Em geral as pessoas acham que fazem. Não, eu faço, eu causo, eu me mexo e tal. Não, não. Isso é consciente. As pessoas têm que conscientemente criar causas para os efeitos na sua vida. Criar causas para modificar a maré, para modificar o caminho das ondas. Então, este princípio é fundamental, porque se você entende ele superficialmente, você entra na onda, você vai junto, você é levado, e sua vida não tem grande diferença por causa disso, não muda muito. Agora, se você toma consciência de que o universo é dessa maneira, e você começa a ser um agente causador para novos efeitos, aí você começa a mudar o mundo, a sua vida e a realidade externa, a realidade de todos.